Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35 e 36. Bem fácil aí de localizar. Diz assim a palavra de Deus: o escravo não permanece na família para sempre, mas o filho permanece nela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês realmente serão livres. Amém? Obrigado, Deus, pela porção da sua palavra. Obrigado, ó Pai maravilhoso. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pelo seu Santo Espírito que nos preenche agora e nos dá o entendimento do seu querer, da sua orientação para nossas vidas. Desde já lhe agradecemos e clamamos a Ti para que esclareça em nossos corações, em nossas mentes, aquilo que o Senhor quer nos transmitir nesse dia. Obrigado a Deus, em o santo nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada família aqui representada e a todos aqueles que com o tempo verão também essa mensagem pelas mídias, pelos streaming, aonde quer que estejam, que o Senhor esteja os visitando e os abençoando. Em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então aqui Jesus está diante de judeus nesse momento e ele vem falando aqui sobre liberdade. E ele está diante de pessoas que enxergavam a questão de ter a liberdade num sentido muito mais de político e religioso do que da verdade que Jesus aqui está revelando, que está trazendo. Jesus está aqui diante de pessoas que acreditavam e o eram de fato descendentes de Abraão, que vinham da linhagem de Abraão e que por conta disso já se enquadravam ou se consideravam enquadradas em uma categoria bem especial, certo? Como que imunes a muitas dessas mazelas, né, de erros ou pecados que sejam, que vão acometer os seres humanos, mas que precisavam apenas de poder usufruir sua liberdade política e religiosa num período em que o Império Romano estava dominando eles. Eles estavam ali dominados pelo Império Romano. Veja que interessante. Jesus fala sobre liberdade para pessoas que já acreditavam ser livres de pecado por terem uma descendência, por acreditarem que tinham ali um direito legal a essa liberdade que Jesus se referia, e enxergavam liberdade como simplesmente política, social, religiosa, enfim. Era isso que eles estavam achando. Mas Jesus quer mostrar ali para eles que a liberdade que ele está trazendo, a liberdade a qual ele está se referindo, é uma liberdade que vai além da percepção imediata. É por isso que ele vem falar verdadeiramente. O que ele quer dizer aqui é que essa liberdade que vocês acham que têm é na verdade uma liberdade ilusória. Ela não é verdadeira. É fácil, até sobre esse ponto de vista, observar como muitas vezes nós, seres humanos, nós pessoas, achamos que somos livres, achamos que estamos libertos de tantas coisas, quando na verdade, infelizmente, nos encontramos em posição de escravidão, de presos, de cativos. É bem fato, está lá em Romanos, que você, nós, eu também, sempre teremos algum tipo de senhor. Ou estaremos debaixo do senhorio do pecado, ou estaremos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Nós sempre teremos algum tipo de senhorio. E veja que curioso, há uma tendência humana em acreditar que a liberdade está em fazer tudo o que se deseja, em fazer tudo o que se quer, né?
parece que isso é a plenitude da vontade. Seria a lei de Telemann, lá dos loucos, lá dos místicos, né? Há uma ilusão nossa em achar que liberdade é isso. Um pensamento parecido com o que acometia aquela plateia de judeus que estavam ali. Pode ser que nós venhamos a pensar assim: bom, meus pais já são cristãos, então, sou um crentinho porque sou o filho deles, estou coberto, estou com essa cobertura espiritual. Pode ser que algum de nós ache o seguinte: não, eu libertei a minha consciência, eu estou desamarrado de tudo isso aí que prende as pessoas, eu sou uma pessoa livre, plena, feliz, leve, solta e vou viver de boa. Pode ser que essas ilusões venham, nos acometam e a gente ache que está sendo livre, quando na verdade estamos debaixo de algum senhorio. Nesse caso, se está vivendo a ilusão da liberdade, estamos na verdade debaixo do senhorio do pecado. O escravo, ele não tem direito à herança do Senhor. O escravo não vai ficar na casa o tempo inteiro. Uma hora aquilo ali acaba. Jesus está tentando dizer para eles: não se façam como os escravos, não se façam escravos. Eu não procuro escravos, procuro filhos. A liberdade que eu venho vos trazer, vocês a obtêm não por meio de rituais, não por meio de legalismos, não por meio de herança humana, mas a liberdade que eu vou vos trazer é uma liberdade, que é Jesus no caso, de um filho legítimo de Deus e que tem o poder de fazer a cada um de vocês agora filhos também, por adoção, mas filhos desse mesmo Deus, e poderem experimentar a liberdade que um filho tem, e poderem experimentar a presença contínua na casa que um filho tem, e poderem ter a herança, o direito a uma herança que o filho tem e que o escravo não tem. Jesus aqui está trazendo para eles a oportunidade de serem verdadeiramente livres. E essa liberdade verdadeira não é uma libertinagem, mas é se libertar daquilo que prende, das amarras que prendem, dos prazeres temporários, das vontades amargas humanas, se libertar de tudo isso. E quando passa a fazer aquilo que é bom, que é louvável, quando passa a agir conforme o Filho de Deus age, porque ser cristão, pegando aqui, é ser como Cristo. E quando se é como Cristo, passamos a agir como Cristo age. Pelo menos tentando. E isso nunca vai ser pesado. Aí que está. Sente-se prazer, sente-se satisfação em fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Por quê? Porque a nossa liberdade foi entregue e agora nós vivemos plenamente e livre das amarras do pecado, livre dos desejos humanos, livre de tudo aquilo que é temporário e ilusório,
nós nos apegamos àquilo que é verdadeiro e eterno e que somente Jesus Cristo pode outorgar, somente Jesus Cristo pode fazer, somente Jesus Cristo pode transformar. Nós precisamos entender que devemos e podemos ser livres. Livres de verdade. Ser livre de verdade não é sair da escravidão do mundo, da escravidão do pecado e ir para uma escravidão religiosa. Ser livre de verdade não é se libertar da escravidão de uma necessidade de vícios ou de ambientes tão insalubres e terríveis como se tem por aí, e ir participar de um outro ambiente que às vezes acaba se tornando insalubre também. O que eu quero dizer é que o simples fato de ser um membro de uma igreja ou de frequentar uma igreja, isso aí não é o que traz a liberdade verdadeira. Achar isso é pensar como os judeus ali da época. Não, somos descendentes de Abraão. De fato eram. Somos os filhos aqui daquela promessa. De fato eram. São. Mas eram livres? Não. Se iludiam com isso e viviam ali na vida, na verdade, distante do que Deus almeja para os seus filhos. Então Jesus vem e fala: venham, eu posso transformar. Aquele que é transformado, então vamos dizer, aquele que é nascido de novo, porque a transformação de Cristo, ela é plena, não é meia boca, não é ilusória, não é um pedacinho, não é com jeitinho, não é com maracutaia, não é de aparências, não é passar cal naquilo que já está caindo de podre. Ela é tão real, tão profunda, que a melhor comparação que se faz para que possamos entender é dizer que nasceu de novo. A melhor maneira é isso. Olha, é como esquece tudo passado, esquece tudo que caiu, esquece tudo que está corrompido, esquece tudo que está apodrecido. Agora é novo, é feito novo. A transformação que o Mestre nos traz, ela é tão profunda, tão real, tão forte, que a maneira que Deus encontrou de poder expressar para nós é: olha, é nascido de novo. Agora vocês entendem o que é. Então, o nascer de novo, o transformar, é moldar agora o seu pensamento, sair da mentalidade de escravo e vir para a mentalidade de filho. E a mentalidade de filho de Deus, ela sente prazer em fazer o que é correto, ela sente prazer em servir a Deus, porque sabe que serve não como escravo, mas que serve como um filho, assim como o filho legítimo veio e serviu a Deus, não como escravo, mas como um legítimo herdeiro de tudo aquilo que Deus tem e oferece e faz e transforma e acontece na vida de todo aquele que simplesmente o quê? Que simplesmente crê, que simplesmente faz um sinal assertivo e diz para Deus: eu quero. Não precisa nada além disso. Precisa que a gente Deus já fez. Está feito. Não precisa chicotear as próprias costas, não precisa andar quilômetros de joelho, não precisa ficar presos a rituais, não precisa ficar presos a religiosidades, não precisa ficar preso a coisas que nós humanos criamos e damos a elas um verniz, uma aparência de que seja a vontade de Deus. Nós não precisamos ficar presos a essas coisas. Tudo que era necessário ser feito para a transformação, para a salvação, para o nascer de novo de todos os seres humanos, isso Jesus Cristo já fez e oferece de graça.
e oferece liberalmente, e oferece poderosamente. E quem quiser desfrutar disso, precisa apenas dizer o sim, precisa apenas receber, porque está dado. E quando o fizer, e se o fizer de coração, quando a gente fala de coração, quer dizer que seja de verdade, não porque foi forçado ou forçada, não porque virou moda, não para agradar uma pessoa ou outra, mas porque realmente entendeu. E esse entendimento só pode ser fruto do próprio Espírito Santo fazendo entender, porque de outra maneira não seria. Não tem oratória, não tem retórica, não tem conhecimento, não tem discurso lindo que seja, que possa convencer, mas somente o Espírito Santo de Deus é que toca e faz com que a pessoa entenda. E quando você abre para que o Espírito Santo de Deus te faça compreender a mensagem poderosa que ele tem, e você faz o sinal afirmativo de que quer, então Jesus vem e Jesus transforma, e agora você passa a ser filho. Esquece a escravidão, agora é passado. E ele te libertando, verdadeiramente você será livre. Seja livre. Seja livre de verdade. Vai estudar a palavra? Estude a palavra de Deus, porque você sente prazer em conhecer a palavra de Deus. Vai ter um momento de oração? Tenha um momento de oração, porque é prazeroso estar diante de Deus e colocar diante do Senhor os seus anseios, os anseios daqueles que o cercam, os seus pedidos, os seus agradecimentos. Façamos isso porque isso nos traz prazer, não porque isso seja uma imposição, porque se for por imposição, então ainda está sendo escravo, não está liberto. Se vai cultuar, cultue porque é gostoso cultuar a Deus. Cultue porque é maravilhoso. Cultue porque você, parece que o canal com os céus está ainda mais aberto e você cultua. Não vá cultuar por imposição. Não vá cultuar por escravidão. Não vá cultuar por mero costume. Não vá cultuar porque está sendo impingido, obrigado por pai ou mãe, ou seja o que for. Isso não é culto. Isso vai ser um mero ritual. E se rituais fossem suficientes para transformar alguém da situação de escravo para um filho livre, Jesus não precisaria ter vindo. Porque de rituais, de datas festivas, de indumentárias, de simbolismo, isso a religião judaica estava muito bem provida. Estava muito bem provida. Tinha as festas, tinha lá as coisas sacras, tinha lá os períodos específicos, tinha os rituais específicos, tinha tudo, estava tudo bem colocado. Só que tudo aquilo apontando para a verdade que viria. E a verdade já veio. Então em Cristo se cumpre a plenitude daquilo tudo. Então, rituais, símbolos, palavras, nada disso. Isso não é o que transforma. Somente o Filho. Busque a liberdade. Seja livre de verdade. Sejamos livres de verdade. Cremos em um evangelho que efetivamente, eu tenho uma... Sabe quando a pessoa tem um frisson ou fica vidrado numa determinada coisa? Eu vidrei com isso, eu travei nisso. Evangelho é uma boa notícia. Boas novas. Uma boa notícia, ela precisa de explicar. Uma boa notícia, ela tem que ser uma boa notícia. Uma boa notícia não pode colocar um peso na pessoa. Uma boa notícia não é para trazer tristeza à pessoa. Uma boa notícia não pode vir a amarrar a pessoa. Uma boa notícia não pode escravizar a pessoa. Uma boa notícia
não pode jogar a pessoa para baixo. Uma boa notícia não pode afastar a pessoa dos seus familiares. Uma boa notícia não pode trazer preocupações para a pessoa. Uma boa notícia não pode trazer um adoecimento mental, espiritual, físico para uma pessoa. Então é difícil compreender como supostos evangelhos pregados aqui ou acolá trazem tristeza, trazem picuinhas, trazem fofoquinhas, trazem doenças mentais, trazem doenças espirituais, trazem tristeza, trazem escravidão, trazem conjuntos de obrigações. Isso não é evangelho. O evangelho, ele efetivamente tem que ser libertador. O evangelho tem que ser efetivamente evangelho. Isso está no cerne. Liberdade conquistada por Cristo para todos aqueles que desejarem receber essa liberdade. Livre de verdade. Sejamos livres. Viva o evangelho. Viva a boa notícia. O evangelho te traz leveza. O evangelho traz vida. O evangelho traz saúde. O evangelho traz alegria. Tudo que supostamente for lido ou pregado a partir das escrituras e não traga isso, realmente eu tenho muita dificuldade em aceitar que seja, porque está indo contra o próprio significado original. Jesus veio para gerar filhos adotivos de Deus. Jesus não veio para formar escravos. Jesus veio trazer a verdade. Jesus não veio trazer ilusão. Jesus está aqui hoje nos revelando a sua verdade maravilhosa. O Espírito Santo que vem e consola. Consolar é dar força, dar um ombro, dar vigor para aquele que chora, para aquele que está entristecido. Isso é consolar. Então eu vejo de uma maneira muito difícil que o Espírito Santo entristeça, que o Espírito Santo deixe doente, que o Espírito Santo derrube. Realmente não consigo. Eu vejo o Espírito Santo de fato como um consolador. E esse consolador está em nós. E esse consolador está conosco. E ele nos afirma agora que essa palavra é verdadeira. E ele a cada dia mais faz brotar em nós o desejo de viver plenamente a liberdade que Cristo já nos comprou. Receba de graça a vida eterna. Receba de graça a herança que tem para você. Receba de graça a plenitude de vida. Receba de graça o direito de ser filho de Deus. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Santo Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelas suas revelações nessa manhã. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós, ó Pai, a cada dia mais desejamos ser livres em Ti, livres por Ti, ó Deus. Muito obrigado, e no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.